Professor, tá travando tudo. Bom dia, bom dia! Bom dia, professor. Bom dia, professor! Da hora! Como você tá? Tudo bem? Bom dia, professor. Beleza, Bom dia, beleza. professor. Bom dia! Hoje eu vou ser vovô de novo. Dia. E aí, galera, tudo bem? Deixa Não. eu ver aqui se eu já comecei a minha gravação. Já De boa, comecei. professor. Vamos lá, então. Ana Luísa, bom dia. Beatriz, bom dia. Bruna, bom dia. Dandara, Davi, Gabriel, Victor, Gabriela Martins, Giulia, Bonilho, Guilherme Lopes, Levi Sellerger, Bom dia, Matheus, professor. bom dia. Murilo Aguiar, Pétala, Sara. Opa, tem um negócio aqui. Já. Sara, Sofia, Stephanie Caroline. Chamada feita. Passei alguém ou não? Não? Ah, eu tô bem. Vamos aqui. Não. Espelhar Ô, a nossa... professor, você passou eu aqui, eu entrei agora, mas Quem é tu? Camila, primeiro B. Camila, já está marcado então aqui na minha Ah, tá, gravação. obrigada. Na minha gravação da chamada. Pessoal, estão vendo a Bom apostila dia. aí? Bom dia. Sim, professor. Foi uma luta para conseguir entrar nesse positivo 1, meu. Se sair, eu não entro mais aqui. Na outra aula, fiquei aqui uns 20 minutos para poder carregar. Tiveram problemas nas outras aulas ou não? Eu não consegui entrar. Bom, Pablo tá aqui carregando a apostila até agora. Terrível, terrível. Deixa eu descer lá nas propriedades periódicas, que era o que nós estávamos vendo na última aula, né? Vamos achar aqui as separou propriedades periódicas. em raio iônico. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos chegar lá. Vocês se lembram na última aula, então, que nós aprendemos sobre o raio atômico, não é isso? O raio atômico, Sim. então, corresponde ao tamanho do nosso átomo, né? Esse raio atômico, então, como é que ele se comporta na tabela periódica? Só para nós lembrarmos, né? Olhando para o grupo, no grupo ou família, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, num mesmo grupo, raio atômico aumenta de cima para baixo. Olhando para o período, para a linha, o raio atômico vai aumentar da direita para a esquerda. Então, os elementos químicos que têm maior raio atômico, que têm átomos maiores, mais grandalhões, serão aqueles que estarão localizados aqui do lado esquerdo da tabela periódica, né? Bom, como é que funciona o raio iônico? Então, vamos ver o raio iônico hoje. O raio iônico, ele vai estar associado, então, a um íon, alguém que perdeu ou ganhou elétrons. Ou seja, se ele perdeu elétrons, ele formou um cátion. Se ele ganhou elétrons, ele formou um ânion. Então, como que o raio atômico vai variar com isso? Vamos pensar no seguinte. Se eu tenho um elétron mais externo na camada de valência, e esse átomo perder esse elétron cai fora, então, eu vou ter a formação do cátion, né, do nosso íon, de carga positiva. Notem que quando esse elétron cai fora, essa camada que tinha aqui, onde ele estava, deixa de existir. Então, no meu exemplo aqui, onde eu coloquei um átomo de lítio, e um elétron na camada L. Perdido quando ele... Então, notem que agora o cátion, lítio, 1+, ele só tem uma camada eletrônica, que era a anterior. Então, o raio atômico diminuiu. Percebam, então, que esse tamanho desse átomo, esse raio, diminui. Então, a minha conclusão é que o raio atômico do cátion
é sempre o quê? Menor do que com relação ao seu átomo neutro, né? Então, o raio atômico vai ser o quê? Do átomo neutro, sempre maior do que o do cátion. Se eu tenho um átomo neutro, ele está com o elétron dele lá, o raio atômico é maior. Perdeu o elétron, o raio atômico diminui. O cátion vai ter um raio atômico sempre menor do que o seu átomo neutro. Por quê? Porque se o elétron saiu, sumiu aquela camada eletrônica, o raio atômico diminui. Tudo bem, pessoal? Sim. Agora, olha o outro caso. Quando eu formo um íon negativo, o ânion. Sabemos que os ânions são aqueles átomos que ganharam elétrons. Bom, quando ele ganha elétron, o que acontece? Eu vou ter mais elétrons na camada de valência, porque esses elétrons, claro, vão entrar na camada mais externa. Quando esse elétron entra na camada de valência mais externa, ele provoca uma repulsão entre os outros elétrons que já estavam lá. É como se você tivesse lá um grupo de pessoas, né, que estão ali muito juntinhas, aí vai um abelhudo lá e se enfia no meio de todo mundo. Ele faz o quê, então? Ele afasta os outros. Ele tem que empurrar o pessoal para ganhar espaço lá dentro. Para ganhar esse espaço, para entrar esse elétron nessa camada de valência, ele empurra os outros elétrons para mais afastados entre si, porque os elétrons têm carga negativa, todos eles sofrem uma certa repulsão entre si. Eu faço, então, com que esse afastamento aumente o nosso raio atômico. Então, vejam aqui no caso do nosso amiguinho, esse caso aqui está me parecendo que é o cloro, o cloro. Não, é o flúor, desculpa. O flúor, quando estava neutro, tinha 2 elétrons na camada K e na camada L, 7 elétrons. Esse flúor ganhou um elétron, né? Ganhando esse elétron vai entrar na camada de valência, eu vou ficar agora com a camada de valência com 8 elétrons. Esses 8 elétrons sofrem uma força de repulsão entre si, que faz com que eles se afastem um pouco mais dentro dessa camada. Esse afastamento que eles sofrem, então, faz com que o raio atômico aumente. Então, a nossa conclusão é a seguinte, que o raio atômico do ânion, aquele que ganhou o elétron, sempre vai ser maior do que do átomo neutro. Ou, de uma mesma maneira, né, o raio atômico vai ser sempre menor, né, do que o raio do nosso respectivo ânion. Se comparar o átomo neutro com o ânion, o raio do ânion, o raio iônico dele, vai ser maior do que o raio atômico do átomo neutro. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tem um caso que ele cita aqui que são os íons isoeletrônicos. O que são os íons isoeletrônicos? São aqueles que têm a mesma quantidade de elétrons na sua camada de valência. Então, quando isso acontece, se eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, para que eu faça a previsão de quem deles tem maior ou menor raio iônico, nós temos que ver a quantidade de prótons que eles têm no seu núcleo, porque aí serão os prótons que vão determinar o tamanho do raio iônico. Quanto mais prótons tiver no núcleo desse íon, maior é a força de atração que esse núcleo exerce nos elétrons que estão lá mais externos, na camada de valência. E quanto maior essa força, menor vai ser o raio atômico. Mais perto do núcleo ficam esses elétrons. Eles vão ser puxados, né, para perto do núcleo. Então, se eu pegar uma comparação aqui, vejam aqui embaixo, o oxigênio, né, o íon, né, o ânion, O2-, com o fluoreto, o F-, com o sódio, Na+, e com o magnésio, magnésio 2+, eu percebo que todos eles têm 10 elétrons na camada de valência. Todos eles. E eles têm também o mesmo número de camadas eletrônicas, esses íons isoeletrônicos. O que vai ser diferente entre eles? A quantidade de prótons. Veja, o oxigênio, o O2-, tem 8 prótons. 8 cargas nucleares, né, positivas. O flúor tem 9.
O sódio, 11. E o magnésio, 12 prótons. Então, como que eu vou comparar o raio atômico desses íons? Eu vou pensar no seguinte: eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência? Tem. Eles têm o mesmo número de camadas? Tem. Qual vai ter menor raio atômico? Aquele que tiver mais prótons, mais carga nuclear efetiva, que vai ter mais atração, que vai aproximar mais os elétrons de perto dele. Então, vejam, o magnésio, nesse caso, ele vai ter um raio atômico menor, porque ele tem a maior carga nuclear, ele tem 12 prótons. Vai ser menor do que o sódio, do que o flúor e do que o oxigênio. Isso porque quem determinou esse raio atômico, nesse caso, foi a carga nuclear efetiva. Quanto mais prótons, quanto mais carga nuclear, vai ser menor o raio atômico. Os elétrons vão ficar mais perto lá do nosso núcleo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tudo. Vamos para uma segunda propriedade periódica importante. Ela é chamada de energia de ionização. Ionização significa remover elétrons. Você remove elétrons lá da camada de valência e pode acontecer de remover elétrons até de camadas mais internas, né? Então, o que acontece? Numa situação prática aqui, onde você tem o fenômeno da ionização acontecendo. Os painéis solares. Né? Os painéis solares, eles apresentam o quê? Eles têm na sua composição substâncias, né, que têm baixa energia de ionização, que perdem elétrons facilmente. Então, a energia que vem da luz solar faz com que esses elétrons, né, que você tem lá nessas substâncias, nos átomos, né, que compõem essas substâncias do painel solar, esses elétrons facilmente energia elétrica, né? Para que nós entendamos a energia de ionização, nós vamos trabalhar sempre com o estado fundamental, né? O estado fundamental do seu átomo vai ser a condição de mais baixa energia que o seu átomo apresenta. Então, quando nós estamos no estado fundamental, vocês sabem lá que os nossos átomos, lá na sua eletrosfera, a partir do modelo de quem? Do Bohr, eles podem absorver energia e saltar para as camadas, para níveis mais energéticos, mais afastados do núcleo. For suficientemente alta, esses elétrons podem sair, ionizar, podem escapar completamente do átomo, né? E essa energia, essa quantidade de energia suficiente para fazer com que o elétron escape do átomo, ou seja, ionize, é chamada de energia de ionização. E é uma propriedade também periódica. Então, olha, a definição da energia de ionização é esta aqui, ó. A energia de ionização pode ser definida como a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental. Aí você precisa colocar uma situação padronizada. Que estado fundamental é esse? Para que você tabele os valores de energia de ionização, os valores numéricos, você precisa pegar o seu átomo no estado gasoso, isolado, sem fazer ligação com ninguém, livre da influência de outros átomos que estejam perto dele. Então, essa é a condição para você fazer, então, o cálculo, né, e determinar qual é o valor numérico dessa energia de ionização. E nós temos esses valores numéricos tabelados, né? Professor, Oi. você pode me explicar essa parte de novo? Porque coisou aqui. Então, Tava travando. a energia de ionização, ela é definida como a quantidade mínima de energia que você vai fornecer lá para o seu átomo, e essa quantidade mínima de energia é suficiente, é necessária para que você remova definitivamente o elétron lá do seu átomo no estado fundamental. Ou, a grosso modo, é a energia necessária para que um elétron escape do átomo, para que você remova um elétron do seu átomo. Em que estado tem que estar o seu átomo? No estado fundamental.
significa que você vai fazer esse processo com o seu átomo no estado gasoso e isolado de outros átomos, sem influência de outros átomos, né? Então, energia de ionização, energia necessária para remover um elétron lá do seu átomo isolado, no estado fundamental. É claro, pessoal, você tem que pensar o seguinte, os elétrons que estão na camada de valência, que são mais externos, eles sofrem uma força de atração pelo núcleo mais fraca, menos intensa, eles estão mais afastados. Então, esses elétrons que estão na camada de valência, eles são mais facilmente removidos, porque a força que prende eles ao núcleo é menor. Então, a energia de ionização dos elétrons mais externos é mais baixa. Conforme os elétrons que estão nas camadas mais internas, você vai tentar ionizá-los, tentar tirá-los, aí você precisa de uma energia maior. Por quê? Porque são elétrons que estão mais perto do núcleo, elétrons que têm uma força de atração pelo núcleo mais intensa. Então, como que funciona a energia de ionização? Lembra lá do nosso raio atômico. Se o raio atômico é maior, quer dizer que os elétrons mais externos estão mais longe do núcleo. Então, a energia para remover esses elétrons é menor. Eu tiro eles mais facilmente. A força de atração é menor. Agora, os átomos que têm raio atômico menor, átomos menores, os elétrons mais externos estão mais perto do núcleo. Então, a energia para removê-los é maior, é mais difícil. A força de atração que eles sofrem pelo núcleo é mais intensa. Então, como é que vai se comportar na tabela periódica isso? Como é que vai ser a propriedade periódica? Vai ser o inverso do raio atômico. Se o raio atômico aumenta de cima para baixo, a energia de ionização vai aumentar de baixo para cima. Se o raio atômico aumenta do lado direito para o lado esquerdo, a energia de ionização vai aumentar no contrário, do lado esquerdo para o lado direito. Informando para mim o quê? Quanto menor for o raio atômico, quanto menor for o átomo, maior a energia de ionização, mais difícil de eu arrancar elétrons dele. Eu preciso de mais energia, porque esses elétrons estão mais fortemente presos ao núcleo. Quando eu removo um elétron, eu chamo, então, a energia para remover esse primeiro elétron de primeira energia de ionização. Quando eu vou remover o segundo elétron, eu chamo a energia para isso de segunda energia de ionização. E assim, sucessivamente. E sempre vai acontecer o quê? A primeira energia de ionização, para remover o primeiro elétron, é sempre mais baixa, é sempre menor do que a segunda. E do que a terceira, e assim por diante. Por quê? Conforme eu vou removendo elétrons, eu começo a remover elétrons das camadas mais internas, que estão mais próximas do núcleo. Esses elétrons estão mais presos, mais fortemente atraídos. Eu preciso de maior energia para poder removê-los. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Professor, quanto mais próximo desse quadrado laranja, mais forte é a energia força de ionização? maior é a energia de ionização. Então, reparem, a energia de ionização, como que ela vai se comportar na tabela periódica? Ela vai aumentar na família, no grupo, na coluna, de baixo para cima. E no período, na linha, ela vai aumentar da esquerda para a direita. Olha as setas aqui mostrando. Quem é o elemento que nós temos de maior energia de ionização? O hélio. Ele está aqui, ó. Então, os elementos que têm maior energia de ionização se localizam aqui do lado direito da tabela periódica e na região mais acima. Se você olhar na sua tabela periódica, você vai perceber o seguinte, compare, vamos fazer uma comparação. Compare no grupo 17, ou 7A, eu tenho lá o flúor, o cloro, o bromo e o iodo aqui, não tenho? Então, aqui esses caras, flúor, cloro, bromo e iodo. Percebam que a energia de ionização do flúor é maior do que do iodo, porque o flúor está mais acima na tabela periódica. O flúor tem um raio atômico menor do que o iodo, é um átomo menor.
Então, a energia de ionização dele é maior do que a do iodo. Compare aqui nos metais alcalinos. Grupo 1 da tabela periódica. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Olhando para o grupo, eu noto que o lítio tem maior energia de ionização do que o frâncio, por exemplo. Então, eu tenho essa tendência, né? Energia de ionização dentro de um mesmo grupo ou família aumenta de baixo para cima. E se eu comparar a energia de ionização no período, na linha, eu vejo que a energia de ionização vai aumentar da esquerda para a direita. Então, uma nova comparação. Compare o flúor aqui no grupo 17, no segundo período, comparando o flúor com o lítio, também no segundo período, mas no grupo 1, a energia de ionização do flúor é maior do que a energia de ionização do lítio. Tudo isso, pessoal, é tabelado, tem valores para isso, tá? Essas energias têm uma unidade que é chamada de quilojoule, né? Quilojoule é a unidade de energia, e mol, vocês vão aprender mais lá para frente o que significa essa grandeza. Mas, se vocês observarem bem, vejam os elementos que estão aqui tabelados. O sódio, né? A primeira energia de ionização dele, 496. É baixa. O sódio perde esse elétron, ioniza esse elétron facilmente. Agora, tenta tirar um segundo elétron dele para ver o que acontece. Olha o tamanho da segunda energia de ionização. 10 vezes maior. Da terceira, para um terceiro elétron. Da quarta, para um quarto elétron. Da quinta e da sexta, para um sétimo elétron, já vai para 20.117. Muito difícil, não vai acontecer. A tendência desse sódio, então, é acontecer o quê com ele? Ele perder somente um elétron. Porque a primeira energia de ionização dele é relativamente baixa. No caso do magnésio, outro metal alcalino terroso, a primeira energia de ionização, 738. A segunda, 1451. As duas primeiras energias de ionização são relativamente baixas. Agora, a terceira já vai para 7.700. Aí é uma energia muito alta para você tirar um terceiro elétron do magnésio. Então, vejam, pessoal, que o magnésio ele tem uma certa facilidade para perder até 2 elétrons, porque as energias de ionização são relativamente baixas. Mesma coisa no caso do alumínio. Vejam que as 3 primeiras energias de ionização do alumínio são relativamente baixas se comparada à quarta. Olha aqui, 11.577. Já fica inviável. Então, o alumínio tem uma tendência de perder até no máximo 3 elétrons. No caso do silício, eu tenho a primeira 786, a segunda 1.577, a terceira 3.000. E aí, ó, na quinta já vai para 16.000. No caso do fósforo, também tem suas energias de ionização, todos os nossos elementos aqui com suas energias de ionizações. Mas comparem uma coisa interessante aqui, ó. Notem o sódio. A primeira energia de ionização dele, 496. Ela é relativamente baixa. Agora, compara com o cloro, 1.251. A do cloro é muito maior. O cloro não vai ter tendência a perder elétrons, porque a primeira energia de ionização dele já é muito alta, comparado aqui com o sódio. Então, nós já estamos começando a perceber uma coisa. Os metais têm uma propriedade característica com relação às propriedades periódicas, que são o quê? O raio atômico dos metais é grande, são átomos grandes, e a energia de ionização dos metais é baixa. Isso faz com que eles tenham uma tendência a perder elétrons. Já os não metais, que estão lá do lado direito da tabela periódica, têm um raio atômico pequeno. São átomos pequenos. Tem energia de ionização muito alta. Precisa de muita energia. Então, eles vão ter uma tendência que vai ser a de ganhar elétrons. Vamos adiante aqui. Tudo bem com energia de ionização, pessoal? Sim. Vamos falar agora de uma... Beleza. Outra propriedade periódica que é chamada de eletronegatividade. Eletronegatividade, então,
você vai pensar como sendo uma propriedade que está associada à força. Como que é isso, então? A eletronegatividade, ela é uma força. Essa força está relacionada à força de atração que o núcleo do átomo exerce em elétrons que estão participando de uma ligação química. Nós vamos estudar a ligação química lá para frente, mas eu já vou apresentar a eletronegatividade para vocês. Ela vai ser muito usada lá na frente, nas ligações químicas, mas a definição dela é justamente essa. Eletronegatividade é a força com que o núcleo do átomo atrai os elétrons que participam de uma ligação química. É uma tendência de atração, de puxar os elétrons mais para perto dele, dentro de uma ligação química. Como é que se comporta a eletronegatividade lá na nossa tabela periódica? Primeira coisa, gases nobres não têm eletronegatividade, é zero para eles. Por quê? Ora, eles não fazem ligação química, não se combinam a nenhum outro átomo, então eles não vão ficar puxando elétrons de ligação química para perto deles, porque eles não fazem ligação química. Agora, os outros elementos fazem. Como que é o comportamento na tabela periódica para eles? Exatamente igual à energia de ionização. No grupo ou família, a eletronegatividade vai aumentar de baixo para cima. No período ou linha, a eletronegatividade vai aumentar da esquerda para a direita. Então, reparem que eu tenho meu amigo flúor aqui, ó, como sendo o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Se eu comparar o flúor dentro do mesmo grupo, dos halogênios, lá no grupo 17, comparando o flúor com o iodo, que está mais abaixo, a eletronegatividade do flúor é maior. Comparando esse mesmo flúor com outro elemento que esteja no mesmo período, na mesma linha, põe aqui, ó, comparado aqui, com o lítio, por exemplo, a eletronegatividade do flúor é muito maior do que a do lítio. E eu já vejo também uma tendência. Quando eu tenho átomos pequenos, de raio atômico pequeno, que é o caso dos não metais, a eletronegatividade é mais intensa, é mais forte. De novo, tendência dos não metais ganhar elétrons. Tudo bem, pessoal? Nosso amigo Linus Pauling, que vocês já conhecem pelo diagrama de diagonais para distribuição eletrônica, ele propôs uma escala de eletronegatividade, uma escala numérica, para poder comparar a eletronegatividade entre os elementos da tabela periódica. Então, ele está mostrando aqui para nós, né? Vocês pegam cada um dos elementos e tem um valor numérico para vocês compararem a eletronegatividade. Então, vejam, no caso aqui do lado esquerdo da tabela periódica, que é o caso dos metais. Eles têm uma eletronegatividade baixa. Olha o lítio, o 1, sódio, 0,9, potássio, 0,8, rubídio, 0,8. Olha aqui o magnésio, 1,3, cálcio, 1, estrôncio, 1, bário, 0,9. Olha os metais aqui de transição, né? Titânio, 1,5, escândio, 1,4, ferro, 1,8, cobalto, 1,9. Agora vejam a eletronegatividade dos não metais, que estão aqui na parte superior do lado direito da tabela periódica. Olha o boro, 2. Olha o carbono, 2,6. Nitrogênio, 3. Oxigênio, 3,4. Flúor, 4. Cloro, 3,2. Enxofre, 2,6. Então, a eletronegatividade dos não metais é muito maior, de maneira geral, comparada ao dos metais. Essa, então, é a escala de eletronegatividade proposta por Linus Pauling. Tem outras também, né? Mas a que é mais utilizada é do Linus Pauling. Oi? No caso, os gases nobres não entram nessa tabela por quê? Porque eles não fazem ligação química. Então, se eles não fazem ligação química, não tem como eles terem eletronegatividade. Eletronegatividade é a força de atração que o núcleo do átomo exerce pelos elétrons que estão participando de uma ligação química. Tá bom, obrigada.
Tá aí uma imagem do nosso amiguinho Linus Pauling, né? Com uma estrutura aqui que ele montou, né? O cara que foi prêmio Nobel de Química. Vamos falar agora da nossa última propriedade periódica, que é chamada de afinidade eletrônica. Então, afinidade eletrônica. Afinidade é você querer alguma coisa, você ter interesse, vamos dizer assim, por alguma coisa. A afinidade eletrônica, então, representa o quê? Você ter uma tendência a ganhar elétrons, ter afinidade por elétrons, ter uma tendência a formar um íon negativo, formar um ânion. E a definição para afinidade eletrônica é justamente o contrário da energia de ionização. Então, lembra, a energia de ionização é a energia que eu preciso fornecer para o átomo perder um elétron. A afinidade eletrônica é a energia que eu vou liberar quando eu ganhar. Olha a definição aqui, ó. A quantidade de energia liberada quando um átomo, no estado fundamental, como eu falei para vocês, ele tem que estar isolado no estado gasoso. Quando esse átomo ganha, recebe um elétron e transforma-se em um ânion, é chamado de afinidade eletrônica. Então, afinidade eletrônica, energia que o átomo libera no seu estado fundamental quando ele ganha um elétron. Tudo isso também é tabelado para nós. Nós sabemos esse valor numérico, né? Você percebe, então, que a afinidade eletrônica, o comportamento periódico dele, lá na nossa tabelinha, segue o mesmo padrão da energia de ionização. E o mesmo padrão da eletronegatividade. Ou seja, os átomos dos não metais têm uma afinidade eletrônica alta. Eles têm uma tendência realmente a ganhar elétrons. E os átomos dos metais têm uma afinidade eletrônica baixa, ou seja, tem uma tendência a perder elétrons. Então, lá na tabela periódica, eu noto que a afinidade eletrônica aumenta no grupo, na família, de baixo para cima. E a afinidade eletrônica aumenta no período, nas linhas da tabela, da esquerda para a direita. Então, se eu comparar, né, por exemplo, aqui nos halogênios, o cloro, que é o elemento que tem maior afinidade eletrônica, com o iodo, claro, o cloro está mais acima no grupo ou na família, a afinidade eletrônica dele vai ser maior do que do iodo. Se eu comparar esse mesmo cloro no terceiro período, que está na terceira linha, comparando esse cloro com o magnésio, estão os dois no terceiro período, na terceira linha, porém o cloro está mais aqui para o lado direito da tabela periódica. A afinidade eletrônica do cloro é maior. Existe uma pequena curiosidade, né, com relação à comparação do flúor com o cloro. Por que que o cloro, que está abaixo do flúor, tem uma afinidade eletrônica maior? A explicação é que, como o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, também como o cloro, mas esses elétrons estão mais perto do núcleo, para entrar mais um elétron lá no flúor e completar essa camada de valência, a repulsão que acontece é muito intensa, né? Essa repulsão, pelo fato do flúor ser o menorzinho dos átomos, né, dos halogênios, acaba tendo uma repulsão muito forte, e isso faz com que a afinidade eletrônica dele seja um pouquinho menor. Pouca coisa, então você vê que o flúor é 328 e o cloro 349. Mas isso se explica por causa do raio atômico do flúor ser menor. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Sim. Uma outra coisa, de novo, os gases nobres não entram nesse esquema de afinidade eletrônica, tá? Por quê? Porque eles não querem ganhar elétrons, eles já estão estáveis, né? Não precisam de elétrons, então não há numeração, não há valor de afinidade eletrônica relacionado a gases nobres. Eles não têm esse esquema aí, não. Não querem ganhar e nem perder elétrons. Eles estão felizes do jeito que são. E também não fazem ligações químicas, né? Turminha, dúvidas até agora? Olha só. Nenhuma.
Temos aqui, ó, atividades, página 24. Tem aqui de novo, aqui, ó, um exercício para vocês, exercício 1 da página 24. Depois, temos aí o exercício 2, página 24. Lá na página 25, vocês também têm exercícios 3, 4, 5 e 6. Temos aqui um texto para vocês lerem, né? Como os cientistas criam novos elementos para a tabela periódica. E aqui tem algumas perguntas, né? Uma pergunta que ele faz aqui, ó, com base nesses dados, seu conhecimento, né? Você vai, né, escrever uma equação para fusão, para obtenção do fleróvio, sabendo que foram emitidos 3 nêutrons durante o bombardeio, né, para sua produção. E com isso nós fechamos aí o nosso primeiro capítulo. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui, caramba, tudo de novo. Tá aí. Deixa eu voltar aqui nos exercícios, que ainda temos tempo, né? Então, aí, pessoal, as nossas propriedades periódicas, né? Para fazer um resumo aí da ópera. Primeiro é o raio atômico. Raio atômico, qual é o comportamento periódico dele? Vai aumentar no grupo ou família. Como é que aumenta, pessoal? Hã? De cima para baixo. Isso. O raio atômico, então, vai aumentar de cima para baixo, porque eu tenho mais camadas eletrônicas, né? No grupo ou família, ele aumenta de cima para baixo, porque conforme eu vou passando para períodos maiores, eu tenho mais camadas eletrônicas, o raio atômico vai aumentando, né? De cima para baixo no grupo, e vai aumentar da direita para a esquerda no período. Isso acontece porque, quando eu tenho os elementos mais à esquerda, eles têm mais prótons, maior a carga nuclear efetiva, mais forte a força de atração do núcleo pelos elétrons da camada de valência. Raio atômico, então, é menor nos átomos que estão lá, para o lado esquerdo, com relação aos que estão mais para o lado, do lado esquerdo, né? Então, da direita para a esquerda, aumento do raio atômico. Lembrando, então, que isso já me dá uma indicação do quê? De que os átomos dos metais que estão aqui mais para o lado esquerdo, são átomos maiores do que os não metais, que estão aqui lá para o lado direito, mais acima na tabela. O raio iônico, nós já sabemos que o raio iônico, no caso do cátion, é sempre menor do que o raio do seu átomo neutro, né? do raio atômico. Então, o raio iônico para um cátion é sempre o átomo neutro. No caso do ânion, o raio iônico do ânion é sempre maior do que o raio atômico do átomo neutro. Nas espécies isoeletrônicas, que têm a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de camadas eletrônicas, quem tiver mais prótons é quem tem o raio atômico menor, porque a carga nuclear efetiva é maior. Quanto mais prótons, mais carga, maior a atração dos elétrons por esse núcleo. Vimos que as outras 3 propriedades periódicas, pessoal, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, essas 3, elas seguem um padrão que é o contrário do raio atômico. Se eu memorizar o raio atômico, se eu sei que o raio atômico aumenta no grupo ou família de cima para baixo e da direita para a esquerda, as outras 3 vai ser o contrário, vão aumentar de baixo para cima no grupo e da esquerda para a direita no período. É só fazer as setas ao contrário. E aí você vê a tendência para todas elas. Vejam lá, então. Vimos aqui a energia de ionização, que é a energia necessária para remover os elétrons do átomo, e a energia de ionização, então, lá na tabela periódica, ela vai aumentar no grupo ou família, de baixo para cima, e vai aumentar no período ou na linha, da esquerda para a direita. Então, os não metais têm maior energia de ionização do que os metais. Não metais,
é muito mais difícil você remover elétrons dele do que os metais, porque a energia de ionização dos não metais é muito alta. Olha aqui o hélio, o gás nobre de maior energia de ionização, né? Isso já é uma tendência que está indicando para nós uma coisa importante. Está aqui as energias de ionização. A energia de ionização vai aumentando, vai ficando mais difícil. A eletronegatividade, nós vimos que é uma força de atração. Participam de uma ligação química e ela tem o mesmo comportamento na tabela periódica. No grupo ou família, aumenta de baixo para cima a eletronegatividade e no período, que é a então, da esquerda para a direita. Isso vai dar uma indicação para nós bastante importante. Qual é? Os não metais têm maior eletronegatividade do que os metais. Os não metais estão mais acima aqui no lado direito da tabela periódica, tem maior eletronegatividade do que os metais que estão aqui do lado esquerdo, na parte mais de baixo da tabela periódica. Então vejam que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade e os gases nobres não têm eletronegatividade porque eles não têm interesse em elétrons, né? Eles já estão estáveis, não fazem ligação química, então não vão atrair ninguém. Aqui a tabela de eletronegatividade do Pauling, que nós vimos. Muito bem. A afinidade eletrônica, ou seja, a energia que o elétron libera quando ganha elétrons, segue o mesmo padrão, olha aqui, ó, que é o contrário do raio atômico. Vai aumentar de baixo para cima, no grupo ou família, e vai aumentar da esquerda para a direita no período ou na linha. De novo, os não metais, que estão nesta região mais acima aqui, do lado direito da tabela periódica, vão ter afinidade eletrônica maior do que os metais, que estão aqui do lado esquerdo, na parte mais abaixo da tabela periódica. Então, a tendência dos não metais, de novo, é ganhar elétrons. E a tendência dos metais vai ser de perder elétrons. Os gases nobres não têm afinidade eletrônica porque vocês sabem que eles são estáveis, já tem a camada eletrônica completa, então não tem energia associada a ganhar ou perder elétrons. Pessoal, qual é a conclusão importante que nós temos dessas propriedades periódicas, lá no comportamento dos elementos químicos? Vocês viram que metais, lado esquerdo da tabela periódica, atômico grande, são átomos grandes. Eles têm energia de ionização baixa. Então, para tirar elétrons deles, eu preciso de pouca energia. E eles têm afinidade eletrônica baixa. Ou seja, eles não se interessam muito por elétrons. Eles não liberam energia, muita energia se ganharem elétrons. E, além disso, eles têm uma eletronegatividade baixa. Ou seja, eles não atraem os elétrons muito para perto deles. A força de atração de elétrons e ligação química com eles é fraca. Isso caracteriza a propriedade dos metais do quê? De perder elétrons. Já os não metais, eles são átomos de raio atômico pequeno. São átomos pequenos. Os elétrons estão muito perto do núcleo. A força de atração desses elétrons pelo núcleo é muito grande. A carga nuclear é grande. Para você remover elétrons de um não metal, a energia de ionização é muito alta, é difícil para você arrancar elétron dele. A afinidade eletrônica dos não metais é alta. Eles liberam muita energia quando ganham elétrons. E, além disso, a eletronegatividade dos não metais também é alta. Eles puxam, atraem os elétrons de uma ligação química com mais força para perto deles. Então, isso vai conduzir à propriedade característica dos não metais, que é ganhar elétrons. Essas propriedades dos metais, que é a tendência em perder elétrons, e dos não metais, é que vai determinar, quando eles se encontrarem, a natureza da ligação química que eles vão fazer entre si. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo, professor.
Vou pedir para vocês fazerem aqueles exercícios que eu passei, e aí no nosso fazemos a correção deles e damos sequência aí no nosso conteúdo, beleza? Professor, É até a página. é até a página 30? Desse capítulo é. Todos eles. Todos os exercícios. Tá bom. Tá bom, pessoal? Ficaram dúvidas ou ficou claro aí? Tá tranquilo. Não, professor, ficou claro. Tá tranquilo, Por professor. mais tarde que água rasa. Pô, Beleza, pessoal. A gente se vê no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abração. Até o mais para próximo vocês. episódio. Se cuidem. É, o próximo professor, episódio. bom, hein? falou. Tchau, professor. Valeu. Valeu, professor. Tchau, turma. Professor, bom resto de dia. Professor. Para vocês também. Abração. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.